Boa noite. Seja bem-vindo a mais um tempo de meditação. E nesta noite nós vamos estar colocando mais um assunto que a cada noite nós temos trazendo. E como nós já falamos também, não são assuntos polêmicos, mas são assuntos muitas vezes profundos que não dá para nós em 10, 15 minutos nós nos aprofundarmos de forma a explorarmos tudo o que cada assunto quer nos dizer. Por isso que nós colocamos, se você quiser deixar o seu comentário também sobre aquilo que você pensa sobre esse assunto desta noite que nós vamos estar comentando, fique à vontade. Se você não nos segue ainda, siga-nos e compartilhe com outras pessoas também, tá bom? E a frase que nós temos nesta noite, ela diz assim: com a idade vem a sabedoria, mas às vezes a idade vem sozinha. Então, se nós pararmos um pouquinho para meditar sobre essa frase, o que nós vamos tirar dessa frase? Como diz, normalmente, conforme nós vamos envelhecendo, nós vamos adquirindo sabedoria e vamos nos tornando pessoas mais sábias, digamos assim. Mas nem sempre acontece isso, como essa frase está dizendo. Às vezes a idade vem sozinha. E este é o problema. Porque muitas vezes nós não gastamos tempo nas nossas vidas, no nosso crescimento como pessoas, e até mesmo as dificuldades que a vida nos traz, os aborrecimentos dos dias, nos tornam muitas vezes pessoas que somente envelhecemos, mas não trazemos nada de novo muitas vezes. E isso é um problema, porque envelhecer, todos nós vamos envelhecer. Não tem como nós fugir disso. Mas como envelhecer de forma sábia? Primeira coisa que nós vamos pensar um pouquinho que devemos fugir dessa questão de nos tornarmos velhos ou até mesmo fora de tempo. E outra coisa que eu vejo que acontece muito, que tem muitas pessoas que muitas vezes querem nos envelhecer também. Lógico que além das pessoas, tem toda a vida, a batalha do dia a dia, tem o próprio sistema também, que muitas vezes nos traz aquela tendência que estamos envelhecendo, que o nosso tempo está passando, mas principalmente porque que pessoas muitas vezes querem nos envelhecer. E pensando um pouquinho sobre isso, a única resposta que eu consegui encontrar é que muitas pessoas elas fazem isso de forma totalmente errada, porque elas pensam que nos envelhecendo elas vão se tornar jovem. Sabemos que todo mundo quer se manter jovem. Pessoas muitas vezes gastam fortunas para manter a sua juventude, mas como nos manter jovem? Como não deixar com que as pessoas nos envelheçam? A primeira coisa é que nós assumirmos a idade que nós temos e não nos deixarmos influenciar pelas pessoas. Porque, como eu falei, muitas pessoas querem nos envelhecer. E a tendência, como eu falei, é que elas pensam que fazendo isso vão se tornar mais jovens, mas não existe isso. É algo totalmente errado, porque em vez de nós nos mantermos em grupo buscando uma vida saudável, muitas pessoas muitas vezes querem nos tornar mais velhos daquilo que nós já somos. Então, como nos mantemos realmente jovens? Primeiro, como eu falei, todos nós vamos envelhecer. Não tem como fugir disso. Mas a única forma é nós não deixarmos que a nossa alma envelheça, que o nosso espírito não envelheça. Sabemos que o nosso corpo vai envelhecer. Lógico que podemos cuidar do nosso corpo e devemos cuidar do nosso corpo. Boa alimentação, exercícios, trazendo realmente
todo o benefício que o nosso corpo precisa para se manter jovem. Mas mesmo com tudo isso, nós vamos acabar envelhecendo. O nosso corpo não tem como fugir disso. A única forma de nos mantermos jovens é mantermos a nossa alma jovem, manter o nosso espírito jovem. Isso é possível? Sim, é possível. Porque muitas das vezes, como eu falei, além das pessoas, tem todo o sistema e muitas vezes nós mesmos nos envelhecemos. De que forma nós nos envelhecemos? Achando que nós não podemos fazer coisas que só por causa da nossa idade. E isso não é verdade, porque no mesmo tempo que eu envelheço, eu posso me manter jovem, porque todos nós temos uma criança dentro de nós, que ela não morreu, ela está aqui, ela só precisa ser colocada para fora. Então, a questão é saber o tempo de cada coisa. Eu sei o tempo que eu tenho que ser adulto, que eu tenho que assumir as minhas responsabilidades, eu sei o tempo que eu posso ser criança, que eu posso sentar com uma criança de 10, 11 anos e brincar com aquela criança. Então, essa é a questão que muitas vezes nós não entendemos, porque achamos que temos tal idade, não podemos jogar um videogame, não podemos brincar de carrinho com uma criança, não podemos fazer nada de criança. Mas isso é um erro que muitas vezes passam para nós e nós mesmos nos condenamos nessa questão. Agora, a questão é saber o tempo de cada coisa. É lógico que conforme nós vamos crescendo e nos tornando adultos, muitas responsabilidades vêm, mas sempre há um tempo de você poder ser criança. E é tão bom voltar a ser criança. É tão bom poder brincar, é tão bom poder rir sem nenhuma cobrança em você. Porque o que uma criança faz a não ser brincar? E se você nunca fez isso, pare para fazer isso. Brinque com seus filhos, brinque com seus sobrinhos, brinque com seus netos. Mas brinque, tenha um tempo de você ser criança. Quem diz que você não pode brincar? Quem diz que você não pode voltar a ser criança? Lógico, como eu falei, momento da responsabilidade, sejamos responsáveis, assumimos as nossas responsabilidades, mas sempre há um tempinho para nós sermos criança. Então tudo é uma escolha nossa. E se nós buscarmos fazermos isso, nós vamos nos manter jovens. Não importa o que as pessoas digam, é você que dá a idade que você tem. Então, se eu acreditar que estou velho, eu vou envelhecer. Se eu deixar que as pessoas me envelheçam, eu vou envelhecer. Agora, se eu manter a minha mente jovem, se eu manter o meu espírito jovem, eu posso continuar jovem para sempre. Isso parece algo fora do contexto, mas é real o que eu estou falando, basta você experimentar. Só para você ter uma ideia, tem pessoas com 40, 30 anos que já estão se sentindo como tivesse 70, 80 anos, porque não brincam mais, não riem mais. Entende? Então, essa é a questão que nós precisamos, buscar manter a criança que está dentro de nós. Lógico, como eu falei, cuidarmos do nosso corpo, cuidarmos da nossa alimentação, mas principalmente mantermos o nosso espírito jovem, a nossa alma jovem, porque eles não envelhecem. Quem envelhece é o nosso corpo. O nosso espírito ele continua jovem para sempre. Então é essa questão que nós precisamos entender. E se eu deixar que o meu espírito brote de dentro dele, essa juventude que ele tem, eu vou conseguir manter o meu corpo também jovem. Então essa é a verdade que nós precisamos entender. E a palavra que eu tenho para essa noite está lá em Isaías 40, 31, que diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então essa palavra está falando de encontro que nós estamos conversando. Se eu buscar fazer tudo isso e principalmente se eu tiver Deus na minha vida, Ele vai me dar força, Ele vai renovar minhas forças. Ele vai me dar saúde, vai me dar condições de me manter forte e sadio. Então a minha força vem de Deus.
O meu ânimo, a minha alegria, ela vem de Deus. Então, se eu buscar isso em Deus, com certeza eu vou me renovar a cada dia. A cada dia as minhas forças vão ser renovadas. Mas eu preciso também fazer